lugar aonde o Senhor ordena a sua bênção. Também, e ver aqui o pastor Cláudio com sua família, né? Ele disse que a gente não se encontrava, de vez em quando a gente se encontrava pelos postos de gasolina por aí, né? Falava um pouco das coisas de Deus, mas agora os últimos meses não tinham mais se encontrado. Estou revendo o servo de Deus aqui também. Que Deus abençoe ricamente, né, a sua casa, a sua vida. Aleluia. Pastor José, né, a Claudete, né, a sobrinha, sabe? Que Deus abençoe as vossas vidas, cada um dos irmãos. Quero aproveitar que vocês estão em pé e eu quero ler uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, um pouquinho à frente daquela mensagem, aquela palavra que o pastor José deu um tópico aqui que foi lida, e também a missionária pastora Maria, que também esteve lendo. O capítulo de número 35 da palavra de Deus. No versículo de número 8 em diante, diz assim: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não edificamos casa para a nossa habitação, e nem temos vinha, e nem campo, e nem sementes. Mas habitamos em tendas, assim ouvimos e fizemos durante todo esse tempo, o qual nos mandou Jonadab, o nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. E então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis a instrução para que ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Aleluia. Podeis ouvir o que aqui está? O Senhor disse: não é um momento, é porque eu quero ensinar algo ao meu povo. No lugar em que tu estás plantado, eu quero edificar mais vidas. Aleluia. E eu não entendi no princípio como o Senhor queria trabalhar. E o Senhor falava comigo, e durante esses dias eu vim sentindo a presença do Senhor e orando, e pedindo ao Senhor o esclarecimento e entendimento acerca das coisas de Deus. E o tema da mensagem que o pastor Biratã colocou para essa campanha fala sobre a restauração da família, sobre famílias restauradas, famílias na presença de Deus. Aleluia. E quando eu olho para todo este quadro que o Senhor colocou diante de nós, e diante do seu profeta Jeremias, e diante de todo o povo de Judá e Israel que ali está sendo atacado, porque estava no momento em que as forças do inimigo haviam se levantado fortemente contra o povo de Deus que ali estava reunido. Quando o povo de Deus estava reunido em Jerusalém, e ao redor deles estava o exército assírio, o exército de Nabucodonosor, e estavam eles se levantando e vindo para fazer frente, para fazer guerra. E nós conhecemos essa história e sabemos que houve uma escravidão por causa disso. Houve um tempo de opressão, houve um tempo em que o povo de Israel sofreu. Sabe por quê? Que o Senhor chama exatamente essa casa, exatamente essa família, e ele cita, por exemplo, uma família que não pertencia diretamente ao seu povo, mas havia com esta família laços de cuidado, laços que não eram de sangue, mas laços que eram de amizade. E quando você voltar lá no princípio, no livro de Êxodo, você vai encontrar esta família. O chefe deste clã familiar
E por isso eles se chamam recabitas na Bíblia. Eles vêm da linhagem de Recabe. Um homem que tinha algum parentesco com Moisés, com o sogro de Moisés, Jetro. E que juntou-se ao povo da promessa, ao povo de Israel. E pediu para estar com eles, e pediu para com eles estar abrigado. Eles não queriam posse, eles não queriam terra, eles não queriam nada, eles só queriam estar junto. E Deus, olhando para esta casa, olhando para esta família, encontrou neles algo que não encontrava mais em seu próprio povo. Sabe o que Deus encontrou, pastor? Algo que está em falta nos dias atuais. Deus encontrou fidelidade. Aleluia. Deus encontrou princípio e caráter de fidelidade naquela casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem princípios que Deus não abre mão. Tem coisas que Deus não abre mão para agradar a mim ou para agradar quem quer que seja. E a fidelidade é um dos princípios que dignifica o caráter do homem diante de Deus. E eles foram fiéis aos princípios. Aí você vai dizer, mas eles não pertenciam ao povo, mas eram fiéis ao princípio. E o princípio deles era não se contaminar, era não andar da forma que o próprio povo de Israel resolveu andar, negando a soberania de Deus, muitas vezes duvidando da glória, do poder e da presença de Deus, do agir de Deus. Mas eles contiveram-se em estar dentro do seu princípio. É tão lindo quando o pai chama o filho e diz, olha filho, nós vamos adorar a Deus desta forma. E não importa o que vai acontecer, ensine os filhos dos teus filhos, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, porque assim será. Agora eu encontro o profeta Jeremias, dezenas, centenas de anos depois. Talvez Jeremias nem soubesse quem eram os recabitas. Mas o Senhor, quando Ele quer fazer algo, o Senhor traz o nome e traz o endereço. Aleluia. E o Senhor fala com Jeremias e diz, vai até lá, em tal lugar, chama lá os descendentes de Jonadab. Chama eles porque eles são recabitas, são filhos de Recabe. E eu tenho algo para mostrar para aqueles que se chamam meu povo. E quando eles são chamados para estar na presença de todo o povo, que já havia virado as costas para Deus, que já havia renunciado à soberania de Deus, e que mesmo escondido, já prestava culto a outros deuses, já idolatrava, já colocavam outras coisas acima de Deus, já colocavam os seus próprios princípios acima da vontade de Deus, as suas próprias vontades, os seus próprios quereres. O Senhor coloca eles frente a frente com o seu povo. E quando Deus coloca eles frente a frente com o seu povo, o Senhor diz, sirva vinho para eles. Jeremias vai e enche a taça. E quando eles olham para o vinho, eles empurram a taça e se recusam a beber o vinho. Alguém poderia dizer, mas o vinho não é um sinal de alegria? A Bíblia não trata o vinho como algo que alegra a alma. O próprio Jesus,